Alô, alô, Brasil! Advogados, juízes, promotores, todo mundo ligado em direito. Ou estamos ao vivo? Ao vivíssimo, direto para os seus ouvidos, mais um Deep Dive. E hoje, meus amigos, o tema é quente, é urgente, é vital para a advocacia brasileira. Pelo jeito hoje o bicho vai pegar, né? Vai pegar fogo a pergunta que não quer calar. Será que os advogados do Brasil estão surfando na onda da inteligência artificial ou vão acabar engolidos pela maré da irrelevância? Rapaz, essa pergunta já começa com tudo. Mas é isso aí, a gente precisa encarar essa realidade de frente. A IA já chegou no mundo jurídico e o Brasil não pode ficar para trás. É por isso que hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo, entender como a IA está sendo usada na prática, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo. E para isso a gente trouxe um arsenal de informações, um verdadeiro banquete de dados fresquinhos. A gente foi atrás dos relatórios mais recentes, dos artigos mais comentados, das pesquisas mais reveladoras. A gente vasculhou tudo. White papers da Thomson Reuters e da OpenText, relatórios do Liquid Legal Institute e da Deloitte, artigos da LexisNexis e da Effortless Legal. E não para por aí. A gente também deu uma olhada nas diretrizes da Law Society da Inglaterra e do País de Gales, da American Bar Association, e ainda pegamos uns cases da Advoco Brasil para a gente ter uma visão bem completa do que está rolando. A ideia é a gente dissecar tudo isso, tirar a gordura, entregar para você o filé mignon da inteligência artificial aplicada ao direito. A gente quer te dar um panorama claro e objetivo de como a IA já está sendo usada, os benefícios, os desafios, as oportunidades. E claro, o impacto que tudo isso vai ter na sua carreira, no seu escritório, no seu futuro como profissional do direito. Afinal, essa revolução tecnológica já começou e quem não se adaptar corre o risco de ficar para trás. Exatamente. Então vamos começar pelo começo, né? O cenário global da IA na advocacia. Uma coisa interessante que a gente percebeu logo de cara é que o debate lá fora já está num nível bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil. É verdade. Enquanto a gente ainda está discutindo se a IA é uma ameaça, uma oportunidade, lá fora a galera já está com a mão na massa, usando a IA para valer no dia a dia. A gente já tá naquela fase do será? Será que é seguro? Será que vai dar certo? E lá fora a conversa já é como usar melhor, qual a ferramenta mais eficiente, como integrar a IA na minha estratégia. E essa diferença não é de hoje, viu? Uma pesquisa da Thomson Reuters, lá de 2022, já mostrava que a maioria dos escritórios de advocacia nos Estados Unidos já usavam IA para pesquisa jurídica. 64% dos escritórios, para ser mais preciso. E o mais legal é que a maioria deles, 77%, apontava a eficiência e a economia de tempo como os principais benefícios. Quer dizer, lá atrás a galera já tinha entendido que a AI não era só uma promessa futurista, mas uma ferramenta que já trazia resultados concretos. E o relatório da Thomson Reuters também já apontava para o potencial da IA generativa, que na época ainda estava engatinhando, mas já mostrava que ia revolucionar a advocacia. E de fato a AI generativa chegou chegando, né? Mudou tudo, acelerou os processos, aumentou a produtividade. E abriu um leque de possibilidades que a gente nem imaginava. A IA generativa consegue gerar textos, contratos, documentos, tudo de forma automatizada. E isso impacta não só o trabalho dos advogados, mas também a gestão dos escritórios. Imagina o potencial para automatizar tarefas administrativas, organizar documentos, gerenciar prazos. E aí a gente começa a ter um caso de negócio bem sólido para investir em IA. Afinal, a IA não só aumenta a produtividade, mas também melhora a qualidade do serviço, reduz custos e deixa o escritório mais competitivo. Ou seja, é um investimento que se paga rapidinho. E falando em gestão do conhecimento, o white paper da OpenText trouxe uma visão bem interessante sobre o poder da IA para transformar a forma como os escritórios lidam com informação. Sim, eles falam da importância de ter um sistema de busca interno turbinado por IA que consiga encontrar qualquer informação dentro do escritório em questão de segundos. É porque a gente sabe que a informação é o ouro do século XXI. E nos escritórios de advocacia, essa informação costuma ficar espalhada em diversos lugares, né? E-mails, pastas, sistemas diferentes. Um caos total. Aí você precisa de um documento, de um precedente, de um contato e passa horas procurando, às vezes até desiste. E com a IE essa busca se torna muito mais rápida e precisa. Imagine você ter acesso a todo o conhecimento do seu escritório na palma da sua mão. E a OpenText destaca três grandes benefícios de ter uma busca interna turbinada por IA. Primeiro, você ganha mais clientes porque consegue responder às demandas com mais agilidade e precisão. Segundo, o atendimento ao cliente melhora, porque você tem acesso rápido a todas as informações relevantes para o caso. E terceiro, você ganha uma vantagem competitiva enorme porque seus processos internos se tornam muito mais eficientes. Você elimina o tempo perdido com buscas desnecessárias. E seus advogados podem se concentrar no que realmente importa, atender bem os clientes e ganhar as causas. Sensacional. E quando a gente pensa na área de litígios especificamente, o white paper do DII Defense Research Institute trouxe uma perspectiva bem otimista sobre a IA. Sim,
Eles defendem que a IA deve ser vista como uma aliada, uma ferramenta que aumenta a produtividade dos advogados, e não como uma ameaça que vai substituí-los. Eles até usam uma frase bem interessante. A IA deve ser encarada como um benefício para a prática jurídica, algo que nos tornará mais produtivos e não obsoletos. Mas é claro que eles também levantam alguns pontos de atenção importantes, né? Afinal, a IA não é mágica e a responsabilidade final pelo trabalho continua sendo do advogado. A IA pode ajudar na pesquisa, na análise de documentos, na elaboração de peças processuais, mas o advogado precisa ter o discernimento para usar essas ferramentas com sabedoria. E garantir que a informação gerada pela IA esteja correta, completa e adequada ao caso concreto. E também garantir a confidencialidade das informações dos clientes, que é um princípio fundamental da advocacia. Ética profissional continua sendo a base de tudo. E o DRI também levanta uma questão bem interessante. Como fica a cobrança de honorários por hora trabalhada no mundo onde a IA acelera tanto as tarefas? Se o que antes levava horas agora pode ser feito em minutos, como ajustar o valor dos honorários? É uma discussão que a gente precisa ter. Porque a IA pode reduzir o tempo gasto em algumas tarefas, mas não substitui o conhecimento, a experiência e capacidade de tomar decisões estratégicas do advogado. E por falar em números, o relatório global do Liquid Legal Institute nos dá uma ideia do tamanho do impacto que a IA pode ter na advocacia. Sim, eles estimam que cerca de 38% das tarefas em escritórios de advocacia são repetitivas e poderiam ser automatizadas com IA. Coisas como pesquisa jurídica, revisão de documentos, elaboração de contratos padronizados. E o mais impressionante é que o relatório mostra que a adoção da IA já é uma realidade em diversos países. Mais da metade dos escritórios pesquisados, 51%, já usavam algum tipo de IA na época da pesquisa. E a gente está falando de 2023. Imagina como esse número já deve ter crescido de lá para cá, com a popularização da IA generativa. O relatório mostra que 60% dos escritórios começaram a usar IA só no último ano. Um crescimento absurdo. E essa mudança acelerada está gerando uma série de transformações internas nos escritórios. Quase metade dos escritórios, 43%, já criaram áreas de inovação dedicadas a explorar as possibilidades da IA. E 13% já contrataram especialistas em IA para ajudar na implementação e no uso das ferramentas. A gente está vendo uma verdadeira corrida pela IA na advocacia. E a principal conclusão do Liquid Legal Institute é que essa corrida é impulsionada pela busca por mais eficiência. Os escritores estão sob pressão para entregar resultados mais rápidos, com mais qualidade e menor custo. E a IA surge como uma solução para esse desafio. Claro que ainda existem obstáculos, como questões legais, de segurança de dados e de treinamento das equipes. Mas a tendência é que a IA se torne cada vez mais presente na advocacia, transformando a forma como os advogados trabalham. E essa expectativa de ganho de eficiência com a IA também aparece na pesquisa da Deloitte, que focou nos departamentos jurídicos de empresas. Sim, eles entrevistaram líderes jurídicos de grandes empresas e descobriram que a maioria deles acredita que a IA generativa vai ter um impacto significativo no trabalho jurídico a longo prazo. 79% dos entrevistados, para ser mais preciso, e 88% deles esperam que a IA traga ganhos de eficiência e produtividade como principal benefício. Ou seja, a IA não é vista apenas como uma ferramenta para automatizar tarefas, mas como uma forma de otimizar todo o processo de trabalho. E a pesquisa também mostra que a maioria dos líderes jurídicos acredita que a IA generativa vai ser adotada em larga escala nos próximos 2 ou 3 anos. 87% deles apostam nisso. E a principal barreira para essa adoção em massa, segundo a pesquisa, é a limitação de recursos e orçamento. Investir em IA ainda é um desafio para muitas empresas, mas os benefícios a longo prazo são tão grandes que a tendência é que esse investimento se torne cada vez mais comum. E a Deloitte destaca que a IA generativa pode ser a chave para a transformação digital que o setor jurídico tanto precisa. A IA pode ajudar os departamentos jurídicos a serem mais estratégicos, eficientes e inovadores, liberando os advogados para se concentrarem em atividades de maior valor agregado. Mas é importante lembrar que não adianta sair usando o IA de qualquer jeito, né? Precisa ter um plano, uma estratégia bem definida. Exatamente. O artigo da LexisNexis sobre a adoção estratégica da IA na advocacia é bem interessante. Eles mostram que a maioria dos grandes escritórios dos Estados Unidos já investem em IA, mas muitos deles ainda não têm uma estratégia clara de como usar essa tecnologia. O artigo fala que mais da metade dos 100 maiores escritórios do ZUA já investiram em algum tipo de ferramenta de IA. E 40% deles já têm um orçamento dedicado a IA. Mas o problema é que muitos escritórios implementam a IA de forma aleatória, sem objetivo definido, sem saber exatamente o que querem alcançar com isso. E aí, acabam não aproveitando todo o potencial da ferramenta. O artigo da LexisNexis destaca a importância de ter uma estratégia bem definida para a adoção da IA, alinhada com os objetivos do escritório.
Eles citam a Ilona Logvinova, consultora de inovação jurídica da McKinsey, que diz que se o escritório traçar uma estratégia, entender onde está o potencial de automatização e alinhar sua tecnologia a essa estratégia, o valor proporcionado pela IA será tremendo. Ou seja, a IA não é uma solução mágica que vai resolver todos os problemas do escritório. É preciso saber como usá-la da forma mais inteligente possível. E o artigo da LexisNexis sugere uma abordagem de teste rápido e aprenda rápido. Que seria basicamente identificar as tarefas que podem ser agilizadas com IA, definir metas claras, experimentar as ferramentas disponíveis e ajustar a estratégia com base nos resultados. A ideia é começar pequeno, ir testando, aprendendo com os erros e acertos e expandindo o uso da IA gradativamente. É uma abordagem bem pragmática, que permitiria adaptando a IA à realidade do escritório. E falando em benefícios práticos da automação e da IA, o artigo da Effortless Legal, publicado na Lexology, traz uma série de exemplos interessantes. Sim, eles começam com um dado bem impactante do McKinsey Global Institute, que estima que as tecnologias disponíveis atualmente poderiam automatizar cerca de 23% do trabalho de um advogado e até 69% das tarefas de um assistente jurídico. Imagina o tempo que a gente poderia ganhar se todas essas tarefas repetitivas fossem automatizadas. E o artigo da Effortless Legal lista uma série de benefícios da automação e da IA, como o aumento da eficiência, redução de erros, maior satisfação dos clientes e melhora na saúde financeira do escritório. Eles falam que a automação pode reduzir o tempo gasto com tarefas administrativas, como o preenchimento de formulários, organização de documentos, geração de boletos. E isso libera os advogados para se dedicarem a atividades mais estratégicas, como consultoria, planejamento, negociação e, claro, o contato com os clientes. E a automação também pode ajudar a reduzir erros, principalmente em tarefas que exigem muita atenção aos detalhes. E clientes satisfeitos são clientes que voltam, né? A automação pode ajudar a melhorar a comunicação com os clientes, a agilizar os processos e a entregar um serviço mais personalizado. E tudo isso impacta positivamente a saúde financeira do escritório. Menos tempo perdido com tarefas burocráticas significa mais tempo para gerar receita. E menos erros significa menos retrabalho, menos custos e mais lucro. E o artigo da Effortless Legal sugere que os escritórios comecem a implementar a automação e a IA nas áreas onde os gargalos são mais evidentes. Identificar os pontos fracos do escritório e usar a IA para resolvê-los. E eles destacam que os escritórios que abraçam a automação e a IA tendem a se tornar mais eficientes, mais competitivos e mais lucrativos. E com toda essa revolução tecnológica acontecendo, as entidades de classes também estão se posicionando sobre o uso da IA na advocacia. Sim, a Law Society da Inglaterra e do País de Gales publicou um guia bem completo sobre o uso da IA generativa em escritórios de pequeno e médio porte. Eles reconhecem o potencial da IA para aumentar a eficiência e reduzir custos, mas também alertam para os riscos que essa tecnologia traz. O guia traz um glossário básico de termos de IA, explica as oportunidades e os riscos e discute questões como confidencialidade, precisão e vieses da IA. Eles falam da importância de usar a IA com responsabilidade, sempre levando em consideração a ética profissional e a proteção dos dados dos clientes. E a principal orientação da Law Society é que os advogados tomem decisões informadas sobre o uso da IA, considerando todos os aspectos envolvidos. Não adianta sair usando IA sem entender como ela funciona, quais são seus limites e quais são os cuidados que a gente precisa ter. E a American Bar Association, a AB, também publicou um parecer formal sobre o uso da IA generativa na advocacia em 2024. E qual a principal mensagem da IA? A mensagem principal é que as obrigações éticas e profissionais dos advogados continuam valendo, mesmo com o uso da IA. A IA não muda os princípios básicos da advocacia, como a competência, a confidencialidade, a comunicação e a cobrança de honorários justos. E a EA destaca que o advogado precisa se manter atualizado sobre as novas tecnologias, entender como elas funcionam e quais são seus riscos. E precisa garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável, sempre em benefício do cliente. E na hora de cobrar honorários, a ABL orienta que o valor deve ser proporcional ao trabalho realizado, mesmo que a IA tenha agilizado algumas tarefas. Ou seja, não dá para cobrar o mesmo valor por um trabalho que a IA fez em minutos, né? Exatamente. A IA pode reduzir o tempo gasto em algumas tarefas, mas não substitui o conhecimento, a experiência e a capacidade de tomar decisões estratégicas do advogado. E a IBA também reforça a importância de proteger a confidencialidade das informações dos clientes ao usar ferramentas de IA. O sigilo profissional é um princípio fundamental da advocacia, e a IA não pode ser usada para comprometer esse sigilo. Então, resumindo, a EBA não proíbe o uso da IA, mas estabelece diretrizes claras
para garantir que essa tecnologia seja usada de forma ética e responsável. E para complementar essa discussão, a gente separou alguns exemplos de como a IA já está sendo usada na prática, tanto em escritórios de advocacia quanto em departamentos jurídicos de empresas. A gente viu que a IA já é uma realidade em diversos países e o Brasil também já tem algumas iniciativas bem interessantes. Vamos começar pelos grandes escritórios internacionais. A Allen & Overy, por exemplo, implementou a plataforma Harvey, que é baseada no GPT-4, um dos modelos de linguagem mais avançados do mundo. E eles viram seus advogados fazerem milhares de consultas na plataforma em poucos meses, o que mostra o potencial da IA para agilizar o trabalho jurídico. A Clifford Chance usa o Kira Systems para analisar contratos em processos de due diligence, o que permite revisar um volume enorme de documentos em um tempo muito menor. E a Baker McKenzie usa o Ebrivia para identificar as cláusulas mais importantes em contratos internacionais, o que facilita a negociação e a tomada de decisão. A Dentons usou o Luminance para analisar uma montanha de documentos em um caso de litígio, economizando um tempo enorme e conseguindo identificar informações relevantes que poderiam não ter passado despercebidas. E a Baker Hostler, um escritório americano especializado em falências, usa o RAS Intelligence para pesquisa jurídica, o que reduziu o tempo gasto nessa tarefa em quase um terço. E esses são só alguns exemplos. A gente também tem casos de escritórios menores usando o IA para automatizar tarefas, como o Japi na Espanha, que usa o Luminance para agilizar o processo de due diligence imobiliária. E escritórios nos Estados Unidos usando chatbots, como o LawDroid, para fazer o primeiro atendimento aos clientes, o que aumentou significativamente o número de novos clientes. E os departamentos jurídicos de empresas também estão usando IA para otimizar seus processos. O JP Morgan Chase, por exemplo, desenvolveu uma IA própria chamada Coin para analisar contratos financeiros. E a Telstra, na Austrália, criou um assistente virtual para gerar acordos de confidencialidade, o que permite que outras áreas da empresa criem esses documentos sem precisar acionar o departamento jurídico. E aqui no Brasil a gente já tem alguns exemplos bem interessantes também. O Machado Meyer, por exemplo, usa o Microsoft Azure OpenAI para tradução, revisão e pesquisa jurídica. O Demaist usa o Microsoft Copilot para gerar peças processuais a partir de dados de geometria. O BMO usa robôs de RPA para automatizar tarefas administrativas e está desenvolvendo a própria IA para ajudar na elaboração de contratos complexos. E um escritório em Recife usa o IBM Watson para automatizar tarefas repetitivas, o que aumentou a precisão e eficiência do trabalho. E nos departamentos jurídicos de empresas, a gente tem a PepsiCo e o Carrefour usando a plataforma eLaw para gerenciar processos judiciais e automatizar tarefas. E o Banco BMG usa a plataforma EnterAI para automatizar a preparação de defesas em ações judiciais, o que aumentou a taxa de sucesso do banco nesses processos. Ou seja, o Brasil já tem algumas iniciativas bem bacanas, mas ainda está engatinhando em comparação com o cenário internacional. A gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas os primeiros passos já foram dados. E a gente precisa continuar explorando as possibilidades da IA para transformar a advocacia brasileira. E aí, André Medeiros, qual a sua visão sobre esse cenário? Olha, a gente está num momento crucial, numa verdadeira encruzilhada. A maioria dos escritórios brasileiros ainda opera no modelo tradicional, enquanto os líderes globais já estão usando a IA de forma estratégica para revolucionar seus negócios. A gente ainda tem muito a aprender com quem já está mais avançado nessa jornada. Mas o Brasil tem um potencial enorme para dar um salto de qualidade e se tornar um líder em inovação jurídica. A gente é criativa, a gente se adapta rápido, a gente não tem medo de desafios. A gente precisa usar essa energia toda para transformar a advocacia brasileira, para torná-la mais eficiente, mais tecnológica, mais competitiva. A gente não pode ficar preso ao passado, a gente precisa abraçar o futuro. E aí é uma das ferramentas que vão nos ajudar a construir esse futuro. E para encerrar esse mergulho profundo no universo da IA na advocacia, fica aqui um convite para você, que está nos ouvindo, refletir sobre o seu papel nessa revolução. Como você pode usar a IA para melhorar o seu trabalho, o seu escritório, a sua carreira? Quais são os seus medos, as suas dúvidas, as suas expectativas em relação a essa tecnologia? A IA não é uma ameaça, é uma oportunidade. E cabe a cada um de nós decidir como vamos aproveitar essa oportunidade. Como já dizia o próprio André Medeiros, a IA não vai substituir os advogados, mas os advogados que usam IA certamente vão substituir os que não usam. É isso aí. A gente precisa se adaptar, se atualizar, se reinventar. O mundo está mudando, a advocacia está mudando e a gente precisa mudar junto. E a gente espera que esse Deep Dive tenha te inspirado a mergulhar de cabeça nesse universo da IA e a construir o futuro da advocacia brasileira. Até a próxima.